Bom dia, meu nome é Denise, sou professora de redação e eu venho aqui dar uma aula para vocês de como escrever uma redação pode ser uma tarefa prazerosa. A gente tem uma ideia de que a redação é uma coisa diferente do que a gente vive no dia a dia, mas isso não é verdade. O que a gente escreve é o que vem de dentro. A redação é uma coisa intrínseca, é um texto que você está lá na folha de papel em branco, você olha para ela e você vai dar sentido a ela. É interessante, não é mesmo? E sabe o que é mais interessante? O revisor e o leitor do seu texto, ele tem que ter a mesma sensação do que você quis passar. Para que fique mais clara essa explicação, eu vou trabalhar sobre a estrutura do Enem. É a estrutura dissertativa argumentativa. O Enem está chegando, gente, e a gente tem que pensar que nós temos que estudar para ele. E a gente tem que ter argumentos para saber escrever. Mas como estruturar uma redação se eu nem ao menos entendo o que se trata de uma estrutura argumentativa? Bom, vamos lá. Lembre-se sempre, a dissertação e a argumentação não são sinônimos, ok? Dissertar é escrever sobre algo sem usar o eu. Não se esqueça, não use o eu. Sem usar o eu e apresentar aquilo para alguém. É opinar sobre algo. Mas, enquanto que argumentar é você apresentar uma solução e que o leitor consiga entender que aquela conclusão é realmente a melhor que você poderia ter apresentado. Logo, a gente pode definir o gênero dissertativo ou argumentativo como o texto que a gente expõe uma opinião sem usar a primeira pessoa do singular e apresenta alguma problemática que apresente tanto os argumentos quanto dados e, por fim, a gente apresente uma solução para essa problemática. O Enem exige isso. O Enem quer a problemática e a solução. Nunca se esqueçam disso. Apesar da estrutura começo, meio e fim, o Enem quer que você apresente no meio do texto, durante o desenvolvimento, o seu ponto de vista, as suas opiniões, sem usar a primeira pessoa, e no final você apresente uma solução para o que você apresentou durante todo o seu texto. Interessante, né? Mas não é uma tarefa fácil. Ele exige um pouco mais de você, porque os dados são necessários. Não adianta, você tem que entender que não adianta só você apresentá-los. Eles precisam ser consistentes, eles precisam ser realmente verdade. Não adianta você simplesmente dizer, olha, as cotas existem. Mas qual é a solução para você dizer que a inclusão social pelas cotas ela tem que ser majoritária? Bom, chegamos a um ponto importantíssimo, o convencimento do leitor. É necessário você convencê-lo, não é mesmo? Eu disse isso, que na redação, durante a argumentação, o leitor tem que chegar a uma conclusão de que aquela solução realmente é melhor. Mas você tem que entender que a sua argumentação é sua opinião. Não transforme o texto numa ilha narrativa. Bom, aí fica a dúvida. Mas como eu vou convencer o leitor de uma coisa que eu penso sem eu poder usar? Bom, aí vem as características da dissertação. As características, a primeira característica delas é que ela tem que ser inovadora. Inovar. O que seria inovar? Se eu estou falando de um assunto tão comum, escreva algo que pessoas não escreveriam. Bom, não vamos inventar, não é mesmo? Não vai escrever algo que você inventou um dado só para parecer diferente. Não é essa a ideia. Mas leia, apresente argumentos concisos e que mostrem que você tem conhecimento sobre aquilo. Essa é a parte interessante de uma redação. A segunda característica seria a não fuga da proposta. Você não pode fugir daquilo que está sendo proposto pelo tema. Se o tema é cotas raciais, não vá falar sobre a pobreza, não viaje, não saia daquilo porque você só tem algumas linhas para escrever. Pense sempre, eu tenho esse tanto de linhas, eu tenho que organizar todas as minhas ideias ali. Eu não posso fugir porque depois eu não vou conseguir voltar a tempo de concluir minha redação e dar o máximo de linhas que eu posso escrever. Lembre-se sempre dessa questão. Bom, existem mais duas características que estão importantíssimas da sua redação. A primeira delas se trata da executabilidade e a segunda da aplicabilidade da sua solução. Ou seja, a sua solução ela tem que ser executável. Você não pode colocar uma solução que não possa ser feita depois na vida real. Quer um exemplo? Vamos lá. Vamos tratar sobre a política no Brasil. Eu quero falar que a política no Brasil está numa situação crítica e eu quero dar uma solução para isso. Logo, eu coloco: a política no Brasil está numa situação crítica.
crítica. Logo, vamos bombardear o Congresso Nacional. Essa é uma boa solução? Gente, aonde está a executabilidade dessa situação? Como a gente vai fazer isso, bombardear o Congresso Nacional, matar um monte de gente? É uma solução, não é? Ela está realmente estruturada como uma solução. Está ok. Mas ela fere todos os direitos humanos. Vocês conseguiram entender do que se trata o convencimento do leitor? Ficou mais claro agora? A gente tem que sempre lembrar que o convencimento do leitor está ali, na estrutura do nosso texto. E que a gente tem que saber exatamente o que pode ser colocado ali em cada parte, ok? Não se esqueça. E falando de estrutura, vamos lá. A gente já tratou que todo texto tem começo, meio e fim. Isso é falado pra gente desde sempre. Lembram-se disso? Pois é. Então, mas se tem começo, meio e fim, a gente tem que saber o que se encaixa em cada parte. E como a gente pode transformar aquele texto no melhor texto possível. Porque a gente está escrevendo para o outro, a gente não escreve só para nós. E durante a redação do Enem ou de qualquer vestibular, a gente não está escrevendo para que a gente leia depois. O outro, o revisor que vai analisar nosso texto. É interessante a gente lembrar que a redação do Enem, ela não tem número mínimo de linhas. Isso faz com que se torne mais fácil. Eu, particularmente, acredito que um texto muito conciso, com apenas 10 linhas, ele não pode aparentar ou apresentar uma argumentação suficiente, com dados suficientes para transmitir aquela ideia que realmente a gente quer transmitir. Eu não posso escrever em 10 linhas, isso é minha ideia, isso eu não desacredito na possibilidade de ter um texto conciso e rico, mas é arriscado. Lembre-se que correr riscos numa prova tão séria é problema. Daí a gente volta para a ideia da pessoalidade. A gente tem um problema com isso, porque fugir da nossa ideia é uma tarefa difícil. Realmente, a gente tratar de algo que a gente pensa sem expor o que a gente quer é bem complicado. Por isso eu vou dar algumas dicas para vocês. Evitem alguns termos e expressões que elas estão ali. Você pode usá-las, mas ali naquela situação parece que só você está pensando. Por exemplo, óbvio. Eu quero dizer que é óbvio que se as cotas existem, todos que têm a possibilidade de usá-las vão usá-las. Óbvio para quem? Quem disse que todos vão usá-las? É óbvio essa questão? Não. Não existe o que é óbvio. O seu conhecimento de mundo traz uma coisa, o meu conhecimento de mundo traz outra, o do leitor é ainda outro. Vocês têm que entender que o know-how é o que vai fazer a gente colocar circunstância naquela redação. Pois é. E quando a gente diz é óbvio que aquilo existe, a gente está dizendo que é óbvio para nós e não para o outro. Para eu apresentar algo que seja óbvio, é necessário que eu apresente dados que digam que 100% das pessoas acreditam que aquilo seja bom. Portanto, dados também são essenciais. Dados e fontes, se eu estou citando uma coisa, eu preciso apresentar da onde eu tirei, certo? Bom, outras palavras que eu acho que é bom evitar. Com certeza, claro, infelizmente, felizmente, alguns advérbios de modos que expressam exatamente a sua opinião. Se eu não quero deixar claro que fui eu que pensei, porque eu não posso usar o eu, como que eu vou deixar que outra pessoa leia o texto e fale, nossa, isso é ela que pensa? Vocês estão entendendo? Pois é. Agora eu vou entrar em outro ponto importante, que eu já falei desde o começo. Argumente. Mas eu não tenho argumentos suficientes para falar sobre isso. Pois é. O mapa mental nessa hora é essencial. E é interessante que a gente note que ele existe na nossa cabeça. E é o nosso conhecimento de mundo que vai transmitir aquilo. Por isso, não esqueçam, leitura é fundamental. Leitura e escrita caminham juntas. Elas estão lá e elas têm a mesma necessidade. Para você ter conhecimento de mundo, é necessário ler. Portanto, leia.
procure atualidades. O Enem exige muito isso. O que cai no Enem, normalmente como tema de redação, é a atualidade. Então, leiam mesmo. Estejam sempre prontos para o que realmente, o que for preciso vocês falarem, vocês consigam falar. Tá? Não se esqueçam, uma dica, o Enem cai muito sobre direito. Portanto, pesquisem, busquem informações, estejam sempre prontos para escrever sobre o que for preciso. E vamos lá! Boa sorte, mãos à obra!